Eles são protegidos por um contrato de trabalho milionário. Então eles fazem essas coisas. Agora, vai você, no seu emprego, chega pro seu chefe e fala assim, não vou fazer o que você me mandou. Ah, esquece. Você é demitido na hora. Pô, acabou. Demitido na hora. Entendeu? Então, jogador de futebol no Brasil, muitos fora também, são mimizentos. Os jogadores querem a continuidade do São Paulo a partir do que aconteceu, sim ou não? Ah, mas tá na cara que não, né? Mesmo antes desse entreveiro, mesmo antes dessa briga, dessa confusão toda, eles já não queriam. Já não queriam. Aliás, os jogadores do Flamengo são mestres em derrubar técnico, hein? São mestres. Olha, se você precisar de um curso aí de como derrubar um técnico, conversa com o pessoal do Quem Flamengo. se sabotou mais, Sormani? Os jogadores nessa história ou a comissão que Não, a isso? comissão, a agressão acabou. A agressão acabou. Perdeu razão. Perdeu razão, acabou. O cara tava coberto de razão. Se ele chega pro São Paulo e fala assim, escuta, o Pedro se negou a continuar o aquecimento. Fez com má vontade. É, e o São Paulo pega e entrega o caso pro Braz ou pro Spindle, acabou, o Pedro tava ferrado. Mas ele perdeu toda a razão a partir do momento que ele deu um soco no rosto do Pedro. Perdeu, acabou. Então foi o que eu comentei aqui e torno a dizer, eu, se fosse o presidente do Flamengo, faria exatamente o que está sendo feito. Demissão do Fernandes Sumariamente. e punição ao Pedro por ter se comportado de maneira inadequada. Ele não pode fazer isso. Ele foi subordinado a um cara que naquele momento era um superior hierárquico a ele, o preparador físico. Não, você tem que se aquecer. O treinador pode chamar você a qualquer momento. Claro. Então ele não podia fazer o que fez. Entendeu? Foi até que eu comentei. Essa discussão enseja uma outra discussão. Que é o comportamento mimado de jogador de futebol no Brasil. Ah, eu não entrei, não vou jogar mais. Ah, o Cebolinha entrou na minha frente, o David Araújo também entrou na minha frente, então quer saber de uma coisa? Eu vou pro banco. Como assim, companheiro? Sabe por que eles fazem isso? Não queimaram a 5, né? É, não tinha queimado a 5 ainda. Queimado, É. mais Tô uma. falando. Sabe o que isso 6 mil. acontece? 6 Imagina mil. se você chega... 6 mil. 6 mil, boa. 6 mil. Boa, rapaziada. Eles são protegidos por um contrato de trabalho milionário. Então eles fazem essas coisas. Agora, vai você, no seu emprego, chega pro seu chefe e fala assim, não vou fazer o que você me mandou. Ah, esquece. Você é demitido na hora. Pô, acabou. Demitido na hora. Entendeu? Então, jogador de futebol no Brasil, muitos fora também, são mimizentos. Ah, meu relacionamento com o São Paulo não é bom. Meu, sei lá, resolve, conversa com o cara. Ué. Conversa com a direção. Não sei, cara, mas não pode ter um ato de insubordinação como o Pedro teve com o Pablo Fernandes. Aí o Pablo Fernandes cagou. Foi lá e deu um murro no cara. Como que... Entendeu? Não. Não, segue o jogo. Segue o jogo, né? Isso daí segue o jogo. Segue o jogo. Aí segue o jogo. E aí ele perdeu toda a razão. Toda a razão. Mas isso é consenso. Todo mundo já sabe disso. O que nós vamos discutir também é isso. Por que o jogador de futebol no Brasil é desse jeito? O Santos está com o sorteio afastado por causa disso. Acabou o jogo. Mimizento. E olha que o Santos precisa 1 bilhão de vezes mais do Soteldo que nesse momento o Flamengo. Acabou o jogo contra o Blooming, que ele entrou no segundo tempo. O Tuga falou assim, agora no vestiário vocês seguem o treinamento. Não tem história que Deus às vezes escala o time? É. Tem história, Meu pai né? falava isso. Não tem história? É. O que aconteceu que o Pedro foi muito bem no ano passado, o que aconteceu no Flamengo? O Bruno Henrique se machucou. É. E aí ele pôde colocar o Dorival Júnior. Pedro e Gabigol. Foi no Pedro segundo jogo. e Gabigol. Isso que eu ia falar, o Pedro só foi titular ano passado pela ausência do Bruno. Exatamente, se Vamos encaixaram ali. O Pedro é um grande centroavante, mas estava na cara que uma hora ou outra esse problema ia acontecer no Flamengo. Não, quem é melhor, o Pedro ou o Bruno Henrique? Eu prefiro o Bruno Henrique no meu time. Eu também. Não, acabou, não e tem a lugar pro ideia, Pedro e a no time, ideia do São gente. Paulo, eu acho que foi o Bernardo que falou semana passada, foi o Bernardo mesmo que falou semana passada, que é resgatar o quadrado de sucesso do Flamengo. Foi assim do jogo contra o Arrascaeta, Grêmio. Everton Ribeiro, Sim. Gabigol e Bruno Henrique. E não é o Aonde Pedro. entra o Pedro? Não, ele é aqui, entra. ele é o quinto elemento. Não entra. É. Vamos lá. Eu já cansei, desculpa, Bernie, eu A cansei verdade de é falar essa. em outros lugares onde eu trabalhei também. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Pedro no banco. Vende o Pedro, faz negócio, pega essa grana, contrata alguém. Entendeu? Como é que um difícil. jogador desse quilate vai ficar satisfeito no banco de reservas? Ele não vai ficar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica exigindo que o Palmeiras contrate jogador
E o Abel Ferreira hoje tem o grupo dele na mão. E não tem nenhuma estrela, assim, super estrela no banco de reserva do Palmeiras. É verdade ou é mentira? Não, é verdade. Você não tem. O Abel Ferreira, será que não é melhor, mais fácil para um técnico administrar uma situação assim? E o Palmeiras dá fruto do mesmo jeito, praticamente? Do que um monte de estrela? Eu quero surfar essa onda aí que o Sormani levantou em relação aos jogadores, as primas donas do Flamengo. O técnico que ousou, entre aspas, escalar os 5 juntos foi o Paulo Souza, contra o Goiás. Ele escalou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O Flamengo venceu esse jogo por 1-0 no Campeonato Brasileiro de 2022. Jogando nada. O Pedro, inclusive, fez o gol do Flamengo nesse jogo. Não foi o jogo da lesão do Bruno, né? Não, esse jogo foi contra o Cuiabá. Isso, Cuiabá. Foi contra o Cuiabá. Então é o seguinte, meu camarada. Topou jogar lá, sabe que não tem, que vai ter que brigar por posição, aceite. Porque você é empregado da instituição. O Pedro não tinha direito, na minha opinião, de não aquecer. Claro. Tudo cai por terra, evidentemente, quando o Pablo Fernandes dá uma agressão inaceitável, Uma porrada na cara do cara. Dá um soco na cara do Pedro e 3 tapas. E já tinha histórico, né? Já tinha histórico. Já tinha histórico. Naquele jogo entre o Olympique de Marseille e Nice, em 2021, quando dá um soco na cara de Deu a mão no torcedor que invadiu o campo. É, exatamente. No jogo que foi Mas uma é que batalha campal. o torcedor também não tinha que estar lá. Né? Não, exatamente. É. Então fica aqui o recado às primas donas do elenco do Flamengo. Sobre o Pedro, se fosse o Flamengo, tentaria manter. Tentaria colocar panos quentes na história. Tem que colocar. Porque trata-se de um grande jogador. Em algum momento, ele vai ter oportunidade. Em algum momento. Sim. Eu tentaria um ativo do clube. Gabigol, sei lá, tomam 2 amarelos numa Libertadores. E aí, você tem um cara numas quartas de final pra jogar. É o que eu acho. Né? Um Pedro da vida, por isso você tem que manter um jogador desse. Eu não acho. Eu tentaria manter. Não dá. Não, esse cara é o seguinte, o jogador de futebol a gente sabe que é mimizento. Ele não vai aceitar o banco de reserva, tanto que ele não está aceitando. Isso tudo está acontecendo porque ele não aceita ser banco. Ele quer jogar. Disputou uma Copa do Mundo, o titular, que é o Gabriel, não foi. Ele foi. Na visão dele, do empresário dele, fala, escuta, você é mais jogador que o Gabriel, tanto que você foi para uma Copa do Mundo, é inaceitável que você fique no banco. Não tem jeito. Não tem. Se é uma seleção, é completamente diferente. Entendeu? No Flamengo, não dá, o cara quer jogar. Não dá pra ter um jogador desse quilate, desse peso, dessa envergadura no banco. No banco, não dá. Mas, senhor Mário, não é bom pra você ter um elenco forte? Sim, mas você tem que ter um elenco forte. Mas o jogador não topa. Mas exatamente, esse jogador, ele é mais forte que o banco. Ele não pode ficar no banco. Ele é mais forte que o banco ou ao mesmo tempo ele também que quer gerar um problema numa situação? Não, ele não tá Porque tem querendo muitos gerar, o cara jogadores quer ele quer jogar. jogar. Que O cara entendem quer a jogar, o rodada. cara quer trabalhar. Tem que tirar o chapéu pro cara que quer jogar. Tem um monte de chinelinho, Lógico. esse cara quer jogar. Ele quer jogar, ele quer. Isso. E outra coisa, ele já deu mostras várias vezes de que ele gosta do Flamengo. Tanto é que no passado o Palmeiras se mostrou interessado nele, etc e tal. E foi um balãozão de ensaio ele nunca dele quis sair. Chance zero, por exemplo, do Palmeiras ir lá no Flamengo. Não, zero. Isso que Até muita porque não pode jogar. Isso é muita informação gente que quer eu saber. tenho. Não, mas aí ficaria Isso é informação que eu tenho. Se Chance tem um clube zero, que não zero. faz negócio com outro, é o Flamengo com o que tem muita Palmeiras. gente O Palmeiras não tem perguntando. CS. Não Só tem se o conversa. Só se o Palmeiras, por exemplo, pegar o... Aí, ó, Marcão Motoca deixou. Marcão, zero. A não ser pode que, jogar na por uma Libertadores. hipótese Pode, absurda, o Pode. Pedro rescinda com o Flamengo e fique livre no mercado. Mas Ele só pro como ano que free vem. agent, aí é uma coisa. Entre clubes não há O conversa. departamento jurídico de um Palmeiras, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Vão rodando Atlético, mensagens aí também. eles vão ficar assim, escuta, vale a pena correr esse risco por conta do caso do Rony e do Atlético? Então, me parece que a solução mais plausível, mais factível para o Flamengo nesse momento é tentar, via empresário, colocar o Pedro na Europa. Não tem jeito. Bernardo, eu acho que assim, antes da gente falar dessa história de Europa, eu queria fazer... E obrigado pra todo mundo. Vão deixando mais likes, hein? A gente tá só com 50% dos likes na audiência. Quero mais, eu quero mais. Pelo menos uns 3.500, 4.000. Vão pra cima aqui, porque quanto mais likes, mais o programa se propaga, mais audiência, mais vocês discutem por aqui. E o Mário Júnior tá mandando mensagem pro Sormani. Então, ele tá perguntando pra mim, pra você e pra mesa, né? Por que quando é o Gabriel, a diretoria e a torcida se omitem? Concordo. Mas o problema é o seguinte, houve uma agressão. Nunca aconteceu isso com o Gabriel. O cara tomou um soco na O cara cara. tomou um soco na cara.
Entendeu? Se isso não tivesse acontecido, provavelmente a diretoria do Flamengo ia chamar o Pedro. Pedro, porra, não ferra, velho. Não faz isso, pô. Nós estamos aí brigando pra ganhar campeonato. O Gabriel tomou multa porque ele brigou com o braço. Exato, teve isso ele também. quis ir embora. Ou seja, tudo o mesmo isso- peso do Pedro. Isso é um fato. Tudo isso, Mário, tá acontecendo por conta da agressão. Por conta da agressão, entendeu?